E aí, pessoal? Vamos continuar? Vamos embora? Bora! Olha aqui. Então, terminamos aí o artigo 38, né? Estamos nessa toada aí para matar os artigos todos da Constituição Federal, artigos 37 a 41, né? A parte que envolve a administração pública que interessa pra gente. Tranquilo. Aqui, artigo 39, caput. Já falei isso com vocês, né? A gente viu isso quando a gente falou na administração. Então, o que eu tinha comentado com vocês lá? Na administração direta autárquica e fundacional, qual é o regime? Ah, é o estatutário, certo? Certo, certo. Certo em regra. Em regra por quê? Aí eu comentei isso aqui, ó. A Constituição Federal, quando foi editada lá em 88, colocou no 39 caput que essa primeira redação que está aqui, ó. Então, redação que estava antes da emenda 19. Todo o pessoal da administração direta autárquica e fundacional seria regido por um regime jurídico único. Tranquilo. Aí, a emenda 19, a reforma administrativa, que veio com aquela ideia de mais eficiência, né, mais produtividade e tal, fez o quê? Deu nova redação, então deu essa redação aqui para o caput do 39. Esse texto que está aí, ó, União, Estados Federais e Municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração do Pessoal, que será integrado por servidores. Cara, não está dizendo nada demais, né? Isso aqui, nada, é a mesma coisa. Então, isso aqui não tem a menor importância. Aliás, não me lembro, não me lembro desses 13 anos que eu dou aula de direito administrativo, não me lembro de uma questão de concurso público que tenha cobrado essa redação aqui do caput de 39, essa redação dada pela emenda 19. Acho difícil pedir isso porque não diz nada, né? Não tem nada escrito aqui. O importante é saber o quê? Que como está escrito isso, não está mais escrito que o regime jurídico único é obrigatório. Então ele acabou com a obrigatoriedade do regime jurídico único. A partir de 98 ingressaram vários seletistas na administração, por concurso, né? Na administração direta, autárquica e fundacional, porque empresas públicas e sociedades de meio mista sempre foram e sempre serão empregados públicos seletistas, né? Porque são pessoas jurídicas de direito privado, isso aí não tem dúvida nenhuma. Então aqui começaram a ingressar seletistas e aí houve uma ação direta de inconstitucionalidade, essa ADIM 2135, né, foi contestada essa mudança, essa alteração, e aí o Supremo Tribunal Federal, em 2007, quando começou a analisar, começou a julgar essa ação, até hoje não julgou ainda, a gente está em 2014, né? E estamos no final de 2014 e até hoje, já há mais de 7 anos, que essa ação ainda não teve decisão. Mas o STF fez o quê? Concedeu uma liminar com efeito dali para frente, dizendo, ó, de hoje em diante está suspensa essa nova redação dada pela emenda 19. Então, de hoje em diante, na administração direta autárquica e fundacional, só poderá ingressar servidores regidos pelo regime jurídico único. Então, em 98, parou de entrar seletistas para a administração. Mas, então, hoje existe o regime estatutário como regra, mas também existem empregados públicos seletistas na administração direta autárquica e fundacional, porque ingressaram entre 98 e 2007. Tá legal? Vocês têm que acompanhar, claro, né? A gente está gravando aqui, estou gravando aqui para vocês em finalzinho de 2014. Então, você tem que tomar cuidado para verificar se quando essa ação for julgada. Ela já está bem adiantada. Então, acredito até aí que em 2015 tenha um julgamento definitivo dessa ação e, muito provavelmente, o Supremo Tribunal Federal irá acatar a ação e declarar essa redação dada pela emenda 19 como inconstitucional. Então já houve manifestação da Procuradoria-Geral da República se manifestando pela inconstitucionalidade realmente e provavelmente o STF vai decidir dessa maneira. Por quê? Porque houve, na verdade, um vício formal. Essa emenda constitucional, ela não passou pelas duas casas, né? A emenda 19 veio da Câmara dos Deputados, foi para o Senado, e aí houve alterações, houve emendas, e essas alterações não voltaram para a Câmara dos Deputados para serem analisadas, passaram direto. Então isso é um vício insanável.
É um vício gravíssimo que não dá para resolver. Então, muito provavelmente, o STF vai decidir que essa mudança é inconstitucional, vai voltar para o texto anterior, dizendo que só pode haver regime jurídico único na administração direta autárquica e fundacional, e aí vai ter que dizer o que será feito com os seletistas que entraram. Provavelmente a administração vai transformar esses seletistas em estatutários, para que só haja estatutários na administração. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Olha aqui, gente. O parágrafo 3º do artigo 39 costuma cair bastante em prova, né? Aliás, principalmente em prova mais literal. Quanto mais literal a prova, mais cai isso daí, porque é uma questão muito fácil de ser elaborada e que costuma pegar um monte de gente desprevenido. Então, vamos lá. O artigo 7º da Constituição Federal é aquele que prevê os direitos sociais, certo? São direitos sociais dos trabalhadores, urbanos e rurais. Tem vários incisos lá no artigo 7º. Beleza. E aí eu te pergunto, servidor público é trabalhador? Não. Servidor público não é trabalhador. Você está querendo dizer que servidor não trabalha? Não, não diz nada disso. Se for servidor, eu trabalho. Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que servidor é uma categoria à parte, não se confunde com trabalhadores. Então, em qualquer lugar que você vir escrito, aos trabalhadores é assegurado isso, aos trabalhadores é vedado isso, aos trabalhadores não sei o que, sei que lá, isso se estende aos servidores? Não necessariamente. Porque quando a lei fala aos trabalhadores, a lei vai estar se referindo ao pessoal que trabalha na iniciativa privada. Está se referindo a seletistas. Então, a princípio, não está se referindo a servidor público. Tudo bem. E aí, o artigo 39, parágrafo 3º, tratou de dizer quais daqueles direitos sociais dos trabalhadores do artigo 7º se estendem aos servidores. Olha lá. Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público, ou seja, aplica-se aos servidores estatutários, o disposto no artigo 7º, incisos tais. O que você tem que fazer? Não tem jeito. Você tem que macetear a tua Constituição Federal. Tem que pegar a tua Constituição, vai lá no artigo 7º, onde estão os incisos todos dos trabalhadores, vai marcando, inciso 4, inciso 7, inciso 8, vai assim, bota servidor, 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 e depois passa limpo isso e decora. Tem que decorar. Toda hora aparece em prova aquelas questõezinhas lá. Assinale abaixo qual direito social dos trabalhadores se estendem ou não se estendem aos servidores públicos. E aí vai colocar lá um que se estende e os outros que não, ou vice-versa. Alguns são óbvios, mas outros não. Então, vamos lá. O que tem lá de direitos sociais para os trabalhadores? Não receber menos que o salário mínimo. Isso se aplica aos servidores? Sim, servidor público não pode receber menos que o salário mínimo. FGTS, isso se aplica aos servidores? Não. Auxílio-desemprego, se aplica aos servidores? Não. Então, tem vários que, claro, são óbvios. Agora, tem outros que não são não, hein? Então, perguntar. O adicional de atividades perigosas e insalubres é um direito constitucionalmente assegurado aos servidores públicos? Certo ou errado? Errado. Errado. Gustavo, que não pode ser. Beleza. É só pegar a tua Constituição Federal. Pega a tua Constituição Federal aí. Já abriu? Abre a Constituição, gente. Pega aí, cara. Pegou? Então, procura aí no artigo 7º, procura em que inciso que está lá o adicional de insalubridade e periculosidade. Achou? Então, vê se está aqui. Não está. Não está aqui no meio. Por que isso é pegadinha? Porque lá na frente a gente vai tratar do Estatuto Federal, certo? O Estatuto Federal prevê adicional de insalubridade e periculosidade para os servidores públicos federais. Então, o servidor federal tem direito, cai na prova,
Os servidores federais têm direito adicional de periculosidade? Sim, por força do Estatuto Federal. Agora, perguntar, esse é um direito constitucionalmente assegurado aos servidores? Não. Constitucionalmente assegurado, não. Então, pode um estatuto não prever esse adicional para os seus servidores? Em tese, sim, né? Isso não acontece na prática, né? Porque parece que isso é imoral, né? Não é razoável, tem todos os outros princípios. Mas em tese, pode, porque a Constituição não obriga. Tranquilo? Então, vê aí quais são esses direitos e decora. Lê todos eles. Você faz isso, lê todos eles. Você vai ver vários que são óbvios, que você não precisa decorar, porque se cair em prova e perguntar, FGTS, não. Salário mínimo, sim, você já sabe. Mas você mesmo consegue ver aqueles lá que são estranhos, né? O adicional de periculosidade que não tá, não tá estranho. Ué, isso aqui tá, não sabia que o servidor tinha direito a isso não. Então você mesmo, quando você achar estranho, você marca e bota uma caveirinha do lado e decora esses daí. Porque os outros você consegue raciocinar na hora da prova. Beleza? Então beleza. Olha aqui. O parágrafo 4º do artigo 39 trata do subsídio. E aí, a gente já falou sobre isso, né? O parágrafo 4º diz que o subsídio é uma forma de pagamento fixada em parcela única, vedado qualquer acréscimo. Já falamos isso, né? E aí fala esse pessoal todo lá de cima, né? O membro de poder, o detentor de mandato eletivo, os ministros, secretários, ou seja, os agentes políticos serão remunerados exclusivamente por subsídio. Então, significa dizer o quê? Que o subsídio é obrigatório para quem é agente político. E servidor público? Servidor público recebe subsídio? Em regra, não. Os analistas tributários, os técnicos, os analistas judiciários, né, dos tribunais, recebem subsídio? Não. Técnicos analistas não recebem. Normalmente não. Recebem remuneração, né? Aquela espécie remuneratória que vem lá, vencimento básico, mais vantagens, diversas vantagens. Adicionais, gratificações, abonos, prêmios e assim por diante. Mas o parágrafo 8º previu a possibilidade de os servidores de carreira receber subsídio. Então, a remuneração dos servidores de carreira poderá ser fixada na forma de subsídio. Ou seja, o subsídio, que é aquela forma de pagamento em parcela única, então, é obrigatório. O subsídio é obrigatório para quem é agente político, as altas autoridades do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, né? E hoje em dia acho que começa a se entender que também os defensores públicos, né, devam ser considerados agentes políticos, já comentei isso com vocês, né, depois da emenda constitucional 80. Então, agente político obrigatoriamente tem que receber subsídio. Além disso, o subsídio é obrigatório para alguns outros servidores por força da Constituição Federal, apesar de esses servidores não serem agentes políticos. Então, por exemplo, no artigo 144, o artigo 144 da Constituição trata de segurança pública. Então tá lá, são órgãos de segurança pública. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. São esses. Esses agentes, os agentes dessa área de segurança do artigo 144, todos eles deverão ser remunerados por subsídio. Onde está escrito isso, Gustavo? Está no artigo 144, lê aí, só lê. Está dizendo lá. Todo policial federal, estadual, né, PM, policial civil, bombeiro, todo mundo tem que receber subsídio. E policial é
agente político? Claro que não. Óbvio que não. O que vai acontecer? Um negócio engraçado, gente. Então, eu falei que todos eles têm que receber subsídio. Aí, você pode muito bem falar assim, Gustavo, peraí, duvido. Aqui no meu estado, eu não sei onde você está, né? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, mas vou até falar pelo Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, como acredito que na maioria dos estados da federação, né? Os policiais não recebem subsídio, não. Aqui no Rio de Janeiro, o policial, tanto militar quanto civil, vendo um contra-cheque dele, vem lá, vencimento, gratificação, adicional de periculosidade, adicional disso, adicional daquilo. Não recebe subsídio, não recebe parcela única, não. Tem que receber? Tem que receber. A Constituição obriga isso. Mas sabe o que aconteceu? Não havia essa obrigatoriedade antigamente. Isso entrou por emenda constitucional, né? Então, quando a Constituição foi alterada e obrigou os policiais a serem remunerados por subsídio, a partir daí, deve-se fazer o quê? Deve-se editar uma lei transformando aquela lei que trata da remuneração. Lei tal, prevê a remuneração dos policiais, com vencimento, com adicional, com gratificação, parará. Lei tal, transforma essa remuneração em subsídio. E claro, nessa hora da lei transformar essa remuneração em subsídio, somando tudo, isso mais isso, mais isso, mais isso, dá quanto? Dá 7 mil? A lei vai ter que criar um subsídio de 7 mil para cima, né? Porque ele não vai poder diminuir. Não pode haver redução de remuneração nem de subsídio. Tem que dali para cima. Isso foi feito no âmbito federal, né? Foi editada uma lei federal estabelecendo o subsídio dos policiais federais, dos policiais rodoviários federais. Todos eles recebem subsídio. O policial rodoviário federal, então, hoje não recebe adicional de periculosidade. Os policiais que trabalham de madrugada não recebem auxílio noturno, porque recebem subsídio. Só que em muitos estados, os governadores, até hoje, não encaminharam projeto de lei. Tem que ser governador, né? Porque é para tratar da remuneração do policial militar, policial civil. Eles integram o poder executivo daquele estado. Então, o governador tem que encaminhar um projeto de lei à Assembleia Legislativa daquele estado para transformar. E a maioria dos governadores simplesmente não fizeram isso. Engraçado, né? A maioria dos governadores estão simplesmente desconsiderando a Constituição Federal. Inclusive, há algumas ações aí contra governadores. Sindicatos e associações de policiais, né, ingressaram com ações contra os respectivos governadores, né, questionando isso daí, a omissão do governador em encaminhar esse projeto de lei. Mas até hoje não deu em nada. Os governadores que encaminharam, os que não encaminharam e vida que segue. Então, se cair na prova, tem que tomar cuidado, né? Se cair na tua prova. Os policiais civis e estaduais devem ser remunerados por subsídio? Resposta: sim, devem. Onde é que está isso? Artigo 144 da Constituição Federal. Tá? Os defensores públicos estão lá no artigo 133. Então, hoje, o defensor público, eu falei com vocês, agora entende-se até que o defensor público é agente político, então é obrigatório por força do 39, parágrafo 4º. Mas mesmo que não se entenda que eles devam ser considerados agentes políticos, o artigo 133, que trata de defensoria pública, fala que eles têm que ser remunerados por subsídio. Então, independentemente de ser agente político ou não, eles têm que receber subsídio. E, por causa do parágrafo 8º do 39, o subsídio é facultativo para quem é servidor de carreira. Então, o servidor de carreira poderá receber subsídio, se for aprovada uma lei específica transformando a remuneração dele em subsídio. Isso aconteceu em vários lugares já. No âmbito federal, vários, né? Servidores do Banco Central recebem subsídio, carreira tributária, auditor fiscal da Receita Federal recebe subsídio. Então, foram aprovadas algumas leis transformando as remunerações dele em subsídios. Sendo subsídio, não recebem mais adicionais, gratificações, nada disso. Tranquilo? Tranquilo.
Muito bem, gente. E aí, chegamos lá no artigo 40 da Constituição Federal. Olha aqui. Artigo 40 da Constituição trata das regras de aposentadoria de servidor efetivo. Servidor efetivo. Então, quem tem que tomar cuidado? Como eu já comentei com vocês. Servidor empregado. O que é o empregado público? O que é regido pela CLT. Servidor público não é regido pela CLT, é regido pelo Estatuto. Só que existe servidor efetivo e servidor ocupante de cargo em comissão. Servidor em comissão. O efetivo é o concursado. O servidor ocupante de cargo em comissão é aquele que ocupa um cargo de livre nomeação e livre exoneração. Certo? Certo. Muito bem. O artigo 40 da Constituição Federal diz que os servidores efetivos, os servidores concursados da administração direta, autárquica e fundacional, incluindo Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, todos os servidores efetivos vão se aposentar pelas regras do artigo 40. Então, é um regime próprio de previdência social. Regime próprio de previdência social. Constituição Federal, artigo 40. O empregado público regido pela CLT, eles se aposentam pelo regime geral de previdência social do INSS, porque são regidos pela CLT. E os servidores ocupantes de cargo em comissão? São seletistas? Não. São regidos pela CLT? Não. Mas se aposentam também pelo regime geral de previdência social do INSS, uma vez que não são servidores efetivos. Certo? Então, toda a regra que a gente vai começar a ver agora, aposentadoria compulsória, aposentadoria com proventos integrais, etc, etc, tudo que eu vou começar a falar só se aplica a servidores efetivos concursados. Tranquilo? Tranquilo. Então, vamos ver lá. Olha só. A nossa Constituição Federal foi editada em 88. Muito bem. Quando a Constituição foi editada em 88, o artigo 40 colocou lá as regras de aposentadoria. E aí veio dizendo: os servidores efetivos terão direito de se aposentar com tantos anos, se cumprirem não sei o que, tempo de serviço, parará, colocou as regras de aposentadoria para os servidores. Beleza. E depois disso, já houve diversas emendas constitucionais. Então, em 98, a emenda 20 mudou as regras de aposentadoria. Criou novas regras. Mas aí a própria emenda falou o seguinte, ó: quem ingressar no serviço público de hoje em diante, as regras serão essas, né? O servidor não vai ter mais isso. Claro, né? Porque você acha que as mudanças, né, das emendas constitucionais, as mudanças das regras de aposentadoria são para melhor ou para pior? De repente, para quem, né? Para o servidor, claro que são pior, né? É melhor para a administração que economiza, né? Para o servidor, é claro que é pior. Está tudo piorando. Então, ó, de hoje em diante não tem mais isso. De hoje em diante não tem mais isso. De hoje em diante não pode mais não sei o quê. Tudo assim. Tá, aí falou, ó, quem entrar para o serviço público a partir de hoje, as regras serão essas. Mas para quem já estava lá atrás, para quem já tinha entrado no serviço público, tem umas regras lá de trás. Muito bem. Em 2003, mudou mais alguma coisa. Quem entrar para o serviço público a partir de hoje não terá mais direito a isso.
Mas para quem já estava lá atrás, tem direito a isso, se estiver aqui, ou aquilo se estiver lá atrás. Em 2005, mudou de novo. Ó, quem entrar hoje, serão as regras essas. Mas para quem já estava lá atrás, ou seja, hoje, a gente está aqui em 2014, hoje, 2014, se a gente for querer saber, hoje um servidor federal, para se aposentar, tem que cumprir que regras? Tem direito a isso ou não tem direito a isso? Tem direito a aposentadoria integral? Não tem? Tem teto? Não tem? Tem não sei o que? Não tem? Quais são as regras hoje? Hoje depende de quando ele entrou para o serviço público. Se ele entrou antes da Constituição, antes da emenda, antes da outra emenda, antes da outra lei, antes não sei de quê. Então, de hoje para trás, existem aí pelo menos umas 6 regras diferentes que a gente costuma chamar de regras de transição. Transição por quê? Com o passar do tempo, aquele pessoal lá de trás vai se aposentando mesmo, não vai tendo mais ninguém, daqui a pouco aquela primeira regra lá de trás não se aplica mais a ninguém, vai morrer naturalmente. Então, existem diversas regras de transição lá para trás. Tá legal. Na prática, para o cara se aposentar, Gustavo, eu estou trabalhando hoje, trabalho aqui no TRT, para eu me aposentar eu tenho que fazer o quê? Complicado na prática você saber. Né? Tem que saber quando você entrou para o serviço público, para em cima daquela, procurar aquela regra lá de trás e fazer o cálculo, né? Para facilitar isso aí na prática. Existem sistemas, né? A própria administração já coloca, né? A Controladoria Geral da União tem lá um sisteminha que você bota quando é que você entrou no serviço público, bota alguns dados, né? Tua idade e tal, não sei o quê. E aí o sistema já calcula, já diz, você poderá se aposentar no dia tal, com proventos tais, não sei o quê, já vai dizer. Que o sistema já cruza todas as possibilidades, então na prática dá para fazer. Agora, em tese, eu não me lembro, eu nunca vi, nesse tempo todo que eu dou aula, uma questão de concurso pedindo regra de transição. Não vejo cair na tua prova agora em 2014, considerando que João entrou para o serviço em 2000, hoje para ele se aposentar, ele tem que ter quantos anos, quanto isso, quanto aquilo. Em 2000, teria que ver lá, foi entre a emenda 20, né, de 98 e antes da emenda 41 em 2003, para saber o que ele tem e o que ele não tem mais. Não vejo isso não. Então, vamos fazer o seguinte, vamos nos preocupar com as regras que estão em vigor hoje. É assim que isso vem caindo em prova, tá legal? E aí vou dizer mais, na hora de estudar, né, de você focar, dar maior prioridade a determinados assuntos, esse assunto aqui é um assunto que não costuma ser muito explorado em prova. Quando cai alguma coisa sobre aposentadoria, é uma pergunta direta, sem muita enrolação, sem muito raciocínio. Até porque, se o examinador quiser, de maldade, bolar uma questão lá para trás, fazendo isso, supondo que o servidor entrou e saiu, não sei o que tem tanto tempo, mas que não sei o que, daquela lá, a probabilidade de ele vacilar naquelas regras, porque ele também não conhece exatamente como é que são feitos esses cálculos, a probabilidade dele errar na questão e colocar uma questão errada é enorme. Então ele procura botar o basicão lá, tá legal? Então não se preocupa com isso não. Quem quiser saber, eu tenho sim um material que eu preparei, né, com todas as regrinhas, comentando todas as regras de transição, e aí na prática, se você quiser saber, tem lá, servidor que entrou entre tanto e tanto tem isso, contanto que isso, não sei o quê, explica como é que faz cálculo, né, um monte de cálculo lá. Pega o tempo que tinha, ganha um bônus, mas tem que pagar um pedágio por ele não ter cumprido não sei o quê, tem um monte de coisa lá, se você quiser, entra no meu site, vai lá no meu site, tem matérias, clica na capa do meu livro lá, tem matérias extras, tem uma matéria lá, que são essas regras de transição. Mas, para efeito de prova, esquece isso. Tá legal? E aí, então, no próximo bloco, a gente vai entrar direto, começar a ver como é que estão essas regras hoje. Tá legal? Até lá!